Oh Jesus, aleluias, Pai. Aleluias, Deus. Aleluias, Pai. Creia, não pode, não deve ficar longe do Pai. Além, Deus, Pai querido, no nome de Jesus, agora, Pai, nós estamos com os nossos corações ainda, os nossos corações estão abertos e quebrantados, já fomos ministrados, Senhor Deus, pelo momento de adoração, e cremos que a Tua presença é real. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor acolheu dos céus as nossas orações, o nosso clamor. Agora, Deus, nós iremos compartilhar da Tua palavra. E a Tua palavra é viva, a Tua palavra tem vida. Ao abrir a Tua palavra, nós sabemos, Deus, que dela sai vida e sai uma única verdade. Pai, no nome bendito, que essa palavra encontre lugar em cada coração nessa noite, Pai. Ao ler a Tua palavra, Deus, que cada um dos Teus filhos estejam atentos ao compartilhar desta palavra, porque é só a palavra, Deus, que nos dá a vida eterna. Só a pessoa bendita de Jesus revelado nesta palavra, inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, é capaz de nos salvar, Deus. Que a Tua palavra encontre, Deus, um lugar em cada coração. Se alguém entrou aqui, Deus, precisando de uma palavra, apenas uma palavra, Deus, vai ser suficiente, Pai, para que os Teus filhos, e esse que vos fala, Pai, saiamos daqui na certeza de que essa palavra nos é suficiente, no nome de Jesus, amém, Deus, amém, Pai, amém. Neemias, capítulo 4, nós estamos por concluir uma série intitulada Superação. Hoje o quarto domingo. No próximo nós iremos finalizar com Moisés. Por que será? Tudo é de propósito e com propósito. Hoje o nosso personagem é Neemias, superação. A partir do verso 13, do capítulo 4 de Neemias. Mas eu vou ler só o verso 20, mas se você quiser e puder permanecer com a palavra de Deus aberta, Neemias capítulo 4, verso 13 em diante, até o verso 23, irei expor essa passagem, mas eu vou ler só o verso 20. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Vamos todos repetir a última parte? Nosso Deus. Vamos, foi muito bom. Nosso Deus. Você crê nisso? Você crê mesmo? Amém. Vamos sair um amém aí mesmo. Nosso Deus lutará por nós.
Irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é, nunca foi e nunca será. A nossa luta, sem dúvida alguma, é contra as trevas. E eu sei como homens, seres carnais, às vezes nós ficamos presos a essa realidade de mundo. E esquecemos que a dimensão espiritual é real, ela é real. E Neemias viveu uma guerra, uma batalha espiritual e física. Mas essa batalha ela começou na região celestial. Foi uma batalha que ele precisou vencer antes de ser na terra, nos céus. Neemias, ele entendia que tinha um projeto de Deus na vida dele, e ele sabia desse projeto. Quando ele ficou sabendo de que a sua cidade, a sua terra natal, os muros que protegiam a sua cidade, haviam sido derrubados, destruídos, por vários impérios, entre esses Nabucodonosor. Quando as notícias chegam até Neemias, exílio, ele fica extremamente triste. No capítulo 1, verso 4, diz que ele começou a chorar quando essas notícias começaram a chegar aos seus ouvidos. Irmãos, quando você recebe notícias, e nós recebemos todos os dias, o tempo todo, de guerra, rumores de guerras, tragédias acontecendo ao redor do mundo inteiro, uma possível terceira guerra anunciada aí há anos, está aí já aos olhos de quem quiser ver. Às vezes nós tentamos achar possibilidade de que, de fato, o Cristo, o Jesus, o ressurreto, aquele que está à direita de Deus, digo eu, não a palavra, eu creio que ele de fato está em pé, como disse Estevão, e eu vejo Jesus em pé à direita de Deus, ele diz, e eu creio que Jesus está em pé por tudo que está acontecendo no mundo, ou seja, está às portas, está por vir, o dia, a hora, certamente nós não sabemos, e graças a Deus por isso, porque já temos caos demais, porque se soubéssemos, oh Jesus. Mas ao certo, irmãos, que Neemias, ele não sabia do seu futuro, ele sabia do seu presente, e o seu presente agora, naquele exato momento, era que a cidade estava destruída. Mas Deus o convoca para uma missão espetacular e extraordinária. Qual era? É reconstruir a fortaleza que protegia a cidade, o que? Os muros. Hoje nós temos exércitos, nós temos marinha, aeronáutica, cada um para proteger uma esfera da nossa sociedade. Nós temos polícias de várias formas. Naquela época, uma das proteções da cidade eram os muros, e os muros, irmãos, que isso fique claro, não é o muro que esse que vos fala constrói, com bloquinho, era pedras, poderia, qualquer coisa, para derrubar o muro daquele, tinha que fazer muitas coisas para derrubar, não era de uma hora para outra, não era num dia, eram meses de guerra tentando destruir o muro, porque destruindo o muro, a cidade ficava frágil, e eles invadiam a cidade e matavam todos. Jerusalém foi arrastada, devastada. O povo de Deus foi enviado, ou melhor, foram exilados por 70 anos, a sua terra fora destruída. Muitos foram mortos. Milhares de jovens foram levados cativos. Entre esses e muitos outros estava um homem lá, que recebe uma missão, e toda missão dada tem que chegar às vias de fato. Quando Deus te entregou uma missão, uma visão, um projeto, e todos os que estão aqui nessa noite, aos que estão em casa, Deus te entregou um projeto.
Esse projeto se chama vida. Esse projeto se chama família. Esse projeto se chama a igreja do Senhor, aos que assim fazem parte. E o projeto que Deus te deu, ele ainda não acabou. Ele projetou, ele não rabiscou, ele não fez de qualquer jeito. Ele é um projetista, ele escreveu, ele desenhou, ele fez perfeito o projeto. Mas alguém precisa fazer algo. Não finalizar, mas dar sua própria cara para o projeto. Nesse caso é você mesmo. A sua vida é um projeto de Deus. Você e eu, nós estamos aqui por acaso, por osmose. Há aqueles que acreditam, irmãos, em ciências sociais. E estudei alguns teóricos, os mais maluquinhos da Silva que você possa imaginar. Cada teoria que eu falo assim, Jesus. Na escola eu falo, aqui eu não posso falar, mas lá eu falo algumas coisas. Que o cara não estava acompanhado, não estava só, melhor dizendo, estava acompanhado. Que não era de Deus. É porque é umas coisas que você fala assim, não é possível, é possível. Eles tentaram, os pré-socráticos, por exemplo, tentaram descrever a criação do universo, ou melhor, como viemos à existência. E aí cada um criou uma teoria, cada um pior que a outra. Que na verdade, nós somos um fluido, tudo se transforma. Ou seja, nós viemos a partir de uma partícula, de uma água. Aí o outro diz que não é suficiente, do fogo. O outro diz que não é suficiente, do vento. E assim por diante. Até chegarmos a outros teóricos, os quais você também já sabe. Eu quero te dizer que essas coisas são muito lindas na teoria. Você estudar devagar é lindo demais. Balela. É lindo. Para quem quer estudar, ficar pensando assim, não tem nada para fazer, eu vou ficar devagar nessas historinhas aqui. Nesses contos de fada. Porque para eles, a história bíblica que é conto de fada, que é mito. Eu quero te dizer que, longe de ser mito, Deus te projetou e Ele tem uma finalidade única para você. O projeto de Deus em sua vida ainda não acabou. Entenda isso. Você não está aqui só de passagem. Esse é um termo também inclusive errado, né? Deus deu o começo, o meio e o fim. Você e eu estamos só no começo de uma trajetória. E o meio? Não sei, depende de você. E o fim é só com Ele. Quando? Também não sei. Neemias, Deus deu um projeto para ele. Neemias, eu sei que você vive bem. Você vive num palácio. Você come da comida do rei. Você serve o rei. Você tem uma vida boa. Vida boa não é suficiente no reino de Deus. Mas eu tenho uma missão para você, Neemias. O que, Senhor? Sai do palácio. Deixa de servir no palácio. Perde a mordomia. Mas ele era escravo. Agora você vai construir os muros da minha cidade. Simples, né? Botou a mochilinha nas costas e foi. Certo? Só que não. Primeiro ele teve que convencer de que ele tinha uma missão. Irmãos, essa noite, superando a oposição, toda pessoa que tem um projeto de Deus, que vive um projeto de Deus, precisa entender que sempre teremos opositores. Você é um projeto de Deus, e o inferno é a maior oposição.
Ele quer porque quer destruir vidas. O inferno não está preocupado com prédios, com dogmas, se o pastor está de terno ou não está de terno. Inclusive hoje estou de blazer. Não vai ficar bom no vídeo. Ele não está preocupado, irmão. Não está mesmo. Mas o inferno está trabalhando de uma forma tão intensa, tão intensa. A única oposição que nós devemos encarar, irmãos, todos os dias e levar a sério, é o inferno. O resto é balela. Aí sim é fantasia da nossa cabeça. Nossa, fulano de tal olhou para mim hoje assim meio esquisito. Esquece isso. Isso é meninice. Isso é imaturo. Você acha mesmo que o inferno está preocupado com alguém que não olhou e não falou, não deu bom dia ou boa tarde? Você acha que a luta de Neemias para construir os muros era muito mais espiritual do que física? Essa passagem que lemos, irmãos, Neemias, ele toma uma postura, ele pede permissão no capítulo 1 para sair, ele ora a Deus, ele fala que o seu povo pecou e desobedeceu, por isso que tudo aquilo aconteceu. No capítulo 2, Neemias então parte para a reconstrução do muro. No capítulo 4, ele começa já a construir os muros. Mas no meio do caminho aparece alguém dizendo assim, com aquela vozinha do inferno: quem é você? Capítulo 4, verso 1, ridicularizando os judeus. E na presença dos seus companheiros e dos mais poderosos de Samaria, dizia assim: e aqueles frágeis judeus que estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão tentar abrir uma obra aqui em um dia, terminar? Eles começam a debochar de Neemias e dos seus companheiros. Vocês parecem um monte de cachorrinho tentando fazer alguma coisa. Olha, eles jogam baixo. Irmãos, amigos, o diabo, ele tenta de todas as formas. Ele joga baixo, ele é sujo, mentiroso, ele é o pai da mentira. A única paternidade que ele tem é o pai da mentira. Ele diz conscientemente, inconscientemente, que nós não somos capazes, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai erguer coisa alguma na sua vida, que você não vai isso, que você não vai aquilo, e nós começamos a acreditar na mentira. A primeira coisa que a oposição começa a fazer é mentir. E eles começaram no capítulo 4, verso 1 ao verso 3, dizendo, chamando até de cachorrinhos, de frágeis, de fracos. Vocês vão construir isso aí para quê, seus fracos? Eu não sei quantos que estão aqui, aos que estão em casa, já começaram um projeto e alguém começou a falar assim, não vai dar certo, vou pagar para ver, não vai durar um dia, não vai durar um ano, não vai durar. Irmão, mas quando é de Deus, nenhuma flecha do inferno toca. Nada pode impedir. Qual era a parte final do versículo em que eu li? Nosso Deus lutará por nós. Se o nosso Deus lutará por nós, então não é uma luta só física, essencialmente espiritual.
Porque Deus não perde tempo com coisas que Ele e acaba. Bom, o que é que eu e você precisamos fazer para enfrentar a oposição? Simples, muito simples. Primeiro, tome posição diante do projeto de Deus. Tome posição diante do projeto de Deus. O verso 13 diz assim, que ele se posicionou, se colocou diante do muro e disse assim: eu vou construir o muro. E os inimigos, tá, tanto faz, eu sei que eu vou construir o muro. Nós tomamos partidos, irmãos, de muitas coisas. Nós tomamos posição de muitas coisas na vida. Mas aquilo que é relevante, aquilo que é importante, aquilo que é fundamental, nós não tomamos posição. Um pastor batista, Nobel da Paz, ele disse certa vez: o que mais me revolta, o que mais me entristece, não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Quer enfrentar a oposição? Tome posição. Porque quem não toma posição se torna oposição. E se é oposição, Deus vai passar. Porque é dele. A obra é dele, essa obra somos nós. Repito, quem não toma posição se torna oposição e Deus passa. Está vendo alguma coisa errada? Não colabora. Diz assim: não, não é isso. Não é isso. É de Deus isso, é de Deus. Mergulha em Deus. Só vai ou só vem. Mas quando nós ouvimos alguma coisa, um sambalado falando de lá, o outro falando de cá, a tendência nossa é massagear o nosso ego e falar assim: fulano de tal está tendo confiança em falar comigo. E uma hora alguém vai... Tome posição diante da vida. A vida se apresenta e diz assim: não, essa é a minha posição. Quando alguém me pergunta a razão da minha esperança em qualquer lugar, eu respondo. Eu não chego em nenhum lugar dizendo assim: olha, sou pastor, tá? Sou pastor, sou crente. Não, nada disso. Acho que não. Mas se alguém pergunta, eu vou falar. Em qualquer lugar. Neemias diz assim: não, versículo 13, tomei posição, alguns dos povos, nas partes mais baixas do muro, nos lugares abertos, dividimos por famílias, armadas de espadas, lanças e arcos. Ele tomou posição. Igreja, irmãos, amigos, aos que estão em casa, no nome de Jesus, quer enfrentar as suas batalhas, os opositores, que não seja você e nem eu, tome posição, marque fronteiras, diga por que você está aqui, diga por que você veio para essa existência. Tem uma glória maior, tem um propósito maior, tem uma construção maior. Deus tem algo maior para a minha vida e para a sua vida. Tome posição. É isso que eu vim fazer aqui. Mas o que eles vão falar não importa. A luta não é minha, não é sua, é de Deus. Ele lutará por nós. Mas não recue. A história não é dos que retrocedem. A história vai ser sempre contada por aqueles que avançam e marcham.
Neemias começou a construir e colocou famílias no muro. E aqui entre nós, você acha que algumas pessoas não morreram ali, construindo o muro? Sim, irmãos, porque tinha um povo com uma espada na mão e o outro construindo o muro. Alguém morreu, mas ele tomou posição naquilo que ele estava fazendo. Um autor do livro Tome Posição, T.D. Jakes, ele diz: se você não gosta da maneira como a sua vida está seguindo, projete-a novamente. Resgate os anos que você perdeu. Restaure a sua visão e reviva a paixão pela vida. Não é sobre o outro, é sobre você. Tome posição diante da vida. Porque, queridos, no nome de Jesus, a vida às vezes é cruel. É cruel. E depois nós sempre culpamos as pessoas e até Deus. Neemias disse: não, eu vou tomar posição. Segundo, para enfrentar a oposição ou os opositores, tem uma causa para a qual vale a pena viver. Tem uma causa que vale a pena viver. Tem dia que Camila fala assim: você não cansa? Eu falo: não, eu estou cansado. Eu já sou cansado. Ela fala assim: parece que você não cansa. Fala assim: amor, eu estou cansado. O corpo, como todo mundo, né? Brasileiro, na verdade, vive cansado, porque a vida não é fácil para nós brasileiros, de jeito nenhum. É muita luta, é muitas horas de trabalho para tão pouco. Irmão, trabalhar 44 horas por semana para receber R$1.300, aqui entre nós. Mas eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa que não é minha. Que não é minha. Se você olhar o verso 14 dessa passagem, Neemias diz assim: eu fiz uma rápida inspeção. Ele olhou rapidamente o muro, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e aos povos, e ao restante dos povos: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos. Não é lutem contra os seus irmãos, é com seus irmãos. Por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas causas. Quer enfrentar a oposição, tem uma causa que vale a pena. Neemias está dizendo assim: olha, não tenham medo. O nosso Deus é grande e Ele é temível. Lutem por seus irmãos, lutem pelos seus filhos, filhas, mulheres e casa. 5 causas. Qual é a sua? O Mário Sérgio Cortella, professor e filósofo, diz assim: qual é a sua obra? Qual é a sua causa? Não só tomar posição, agora tenha uma causa que vale a pena viver ou até mesmo morrer. Neemias sabia o risco que ele corria ao construir os muros, ele sabia disso. Mas ele tinha uma causa, ele tinha um projeto, ele tinha uma ordem divina lá dizendo para eles: vai, porque eu vou lutar por você.
Deus não garantiu que ele ia permanecer vivo, mas Deus garantiu que iria lutar com ele e por ele. Qual é a tua causa? Qual é a tua causa? Irmãos, nós temos que ter uma causa. A minha causa é Jesus. E eu faço tudo o que eu posso, e às vezes até o que eu não posso, e poderia fazer mais. E faço muito pouco, e quase nada. Sabe o que foi que ele fez? Todo mundo já sabe essa história. Ali. É um símbolo do que ele fez por mim. Vim aqui, bater uma maceira, pintar uma parede, pregar o evangelho. Que isso? Ir na célula, liderar uma célula, fazer um estudo, uma pregação. Isso é privilégio. Isso é privilégio. Qual é a tua causa? O que te move à existência? É sério, irmão, eu estou te perguntando, olha para o seu coração. Qual é a sua causa? Se Deus te chamasse hoje para a eternidade, aqueles que vão para a eternidade, qual é a tua causa? Qual é a tua obra? Eu tenho 40 e alguns. Eu já ia falar, vê? Eu me pergunto, irmãos, é sério, irmãos. Eu não quero meu nome na calçada da fama. Que isso? É melhor estar escrito nos céus, infinitamente melhor. Tem gente que briga e mata, morre para estar na calçada da fama. Que isso? Que esteja escrito lá no livro dos céus, no céu, o meu nome, com o sangue de Cristo Jesus, que ninguém vai apagar, e isso é suficiente. Mas viver alguns anos aqui e morrer e acabar, é só isso? Não é, irmãos, não é. Tenha uma causa que vale a pena. Neemias diz: tome posição, agora coloquem os seus familiares, porque vocês vão lutar por eles. Irmão, nós temos investido muito no ministério infantil, nessas crianças. Nós estamos agora com 3 cultos, como eu falei lá em cima. É culto, palavra, esse mesmo texto eles estão ouvindo lá. Com esse mesmo tema eles estão ouvindo lá. Louvores, oração, intercessão. Precisamos investir tempo nessa geração. Mas seja sincero, se dependesse de você, que investimento nós teríamos para essa geração? Mas eu não tenho nem filho. Ah, querido, no nome de Jesus, qual é a tua causa? Neemias é claro em dizer que o Senhor é grande e temível. Lute por seus irmãos. Quer entristecer um líder espiritual? É quando nós não lutamos por nossos irmãos, mas nós lutamos contra os nossos irmãos. Porque a nossa luta não é contra o outro, é contra o inferno. E quando nós perdemos tempo um com o outro, o inferno vai avançando, avançando e avançando. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu creio que os próximos pastores, missionários e quem sabe pastora estão aqui nessa igreja. Estão lá em cima. E outros que vão chegar. Talvez daqui a alguns anos eu não esteja aqui, ou alguns dias, ou algumas horas, não sei. Mas sabe quem vai ser o pastor ou pastora? Está aqui. Sabe qual é a causa? É crer nisso, investir. Porque
Porque hoje, irmãos, eu trabalho em escola, irmãos, e eu sei do que eu estou falando. Hoje você pode cantar o que você quiser na escola. Mas quando você canta uma música gospel, não pode. Se você quiser formar um grupo para orar, não pode. E nós temos dificuldade de trazer os nossos filhos para cá, ou para a célula. E eles passam 10 horas, escola integral, 9 horas e meia dentro da escola, ouvindo o quê? Eu sei do que eu estou falando. Nada. Nada que o faça crescer. Se a nossa educação fosse como a americana, que pode educar em casa, a melhor opção, eduque em casa, eu diria. Ensinar o beabá em casa seria infinitamente melhor. E o que nós fazemos, irmãos, com os nossos filhos? E o que nós fazemos de investimento? Qual é a tua causa? Pastor Batista, que eu falei, Martin Luther King disse o seguinte: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Ainda ele disse: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e de convivência, mas em momentos de confronto. E quem sabe a história dele, sabe o que foi que ele fez, a causa dele. Sabe qual foi a causa dele? Nos anos 60, lutar pelos direitos civis negros, das pessoas negras americanas. Você sabe disso. Uma pessoa preta não poderia entrar no mesmo ônibus que um branco. Tinha uma porcentagem. E quando ele entrava, a parte de trás do banco estava vazia, ele poderia entrar. E se um branco entrasse, ele teria que levantar e dar o lugar. Sabe que causa é essa, irmãos? Sabe quem fez isso, quem lutou por isso? Foi um pastor. Foi um pastor. Colocou 250 mil pessoas no memorial Abraham Lincoln. E naquele dia ele formou um dos discursos símbolo no mundo inteiro. Eu tenho um sonho. E quem quiser depois olha na internet. Lindo. Não foi nenhum ativista qualquer. Foi um ativista batista, pastor. Só que se o pastor fizer um negócio desse hoje, ele não pastoreia em lugar nenhum. Mas hoje tem estátua em homenagem. Qual foi a causa dele? Ele não está vivo. Mas a América teve um presidente preto. A América hoje não tem diretamente uma faculdade só para preto e branco. Qualquer pessoa vai em qualquer lugar, em qualquer realidade. Conquistou tudo? Não, claro que não. Parte do que ele sonhou, ele não viu, mas ele deixou uma causa. Ele deixou uma causa. É isso que toca no meu coração todos os dias. Senhor, se o Senhor me levar hoje, que causa? E você? Paulo disse, Filipenses capítulo 1, verso 21. Para mim, pois para mim, viver é Cristo. Morrer é lucro. Como assim, pastor? Era a causa dele. Ele abriu mão de tudo, irmãos. Ele abriu mão de tudo para dizer assim, a minha causa é Jesus. Se eu vou morrer por Jesus, é lucro, eu não vou perder nada, eu vou lucrar.
Tudo que nós conquistarmos aqui, irmãos, vai permanecer aqui. A minha causa não é ter as coisas, é ter o Deus que me dá a possibilidade de ter todas as coisas. E se eu não tiver as coisas, mas eu tenho o Deus das coisas, louvado seja o nome dEle. Neemias estava convocando o povo para uma causa. Deus está te convocando nessa noite, pai, mãe, igreja, no nome de Jesus. Qual é a tua causa? Irmãos, e eu vou finalizar no nome de Jesus. Eu quero finalizar dizendo que sim, se você acompanhar no texto, o verso 23 dessa passagem, não vai dar para expor a passagem toda, mas o verso 23, olha o que Neemias fala para os seus companheiros: eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tiramos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Você não entendeu. Ele não tinha tempo para mimimi. Ele nem trocou de roupa, irmão. Você sabe quantos dias demorou a construção dos muros? 52 dias. Ou seja, 52 dias sem trocar de roupa. Por quê, pastor? Irmãos, quem tem uma causa, quem tem um projeto grande, não tem tempo para perder. Pastor, mas nem para tomar banho? Você entendeu? E sabe o que os inimigos estavam tentando fazer com Neemias? Ele estava no muro. Irmãos, muro é mais ou menos assim, dá para passar um carro popular em cima. Não é mureto, dá para passar um carro por cima. Em 52 dias ele construiu um muro. E não é um muro assim, 3 metros quadrados, um muro de uma cidade. E a cidade ficava dentro do muro. 52 dias. Mas o que foi que ele fez? Continuou a obra. Os inimigos debochando, e ele continuou a obra. Eu já falei isso aqui, essa frase não é minha, e foi falada ontem, inclusive no seminário pelo pastor Vailan. Nenhum projeto grande, ele é feito por uma pessoa só. Se está sendo feito por uma pessoa só, não é grande. Carlito Paz. Neemias chama o povo para a unidade. Nós estamos muito afastados do muro. Vamos ficar todo mundo juntinho, pegar a arma e deixa o inimigo vir, mas vamos continuar construindo. Vamos continuar construindo. Vamos pegar uma trombeta. Você vai ficar olhando, eu vou construir, e você olha. O inimigo ficou próximo, toca a trombeta, e a gente mete espada nele e constrói o muro. Vai fazer o quê? Não vamos parar a obra. Por quê? Porque ele disse, nós temos um projeto grande de Deus. E sabe quando ele falou com seus inimigos? Sambala. Foi de cima do muro. Ele olhava para baixo e dizia assim, não, meu projeto é grande. Eu não vou descer daqui não. Ô irmãos, olha que lição linda. Olha que lição linda. Olha onde você está e os seus inimigos. Eu tenho um projeto grande, eu não posso descer daqui. Ele desceu para dar assunto àquele homem? Não. Ele continuou construindo. Não desça, não pare o projeto que Deus já te entregou.
Pastor, eu não tenho projeto nenhum. Então essa noite você precisa ter e começar a construir agora no nome de Jesus. Se você não sabe uma causa ainda, você precisa saber dessa causa hoje. Se você não tomou posição ainda, não se torne oposição diante de Deus. Porque Ele construiu. Ele terminou o projeto. E claro que não cabe aqui falar toda a história de Neemias, porque é impossível. O muro foi construído. Ele cumpriu a missão que Deus deu. Ele cumpriu a visão que Deus deu. E você? E você? Essa é a pergunta dessa noite. Qual é o seu projeto de vida? Eu dou aula de projeto de vida na escola e pergunto aos meus alunos: qual é o projeto de vida de vocês? Sabe qual é a maior resposta que eu encontro? Ou quase todas as respostas que eu encontro? Não sei. Não tenho. Falei, como? Você está terminando o ensino médio, está no 3º ano, as portas do vestibular. Não sei, professor. Com 18, com 19, tem gente com 20. Não sei. Falei, Jesus eterno. Pior de tudo, tem gente que aos 40 não sabe. Vai esperar o que da vida? Não, eu tenho mais uns 40 pela frente. Quem disse? Eu só peço a Deus uma coisa, irmãos, disse o salmista: que eu possa morar na casa dele, viver na casa dele, por longos dias, não para sempre ou para sempre, mas por longos dias, para cumprir o propósito que ele me deu. Ah, queridos, mas se Deus me chamar nessa noite, eu tenho certeza absoluta que parte do propósito, pelo menos na minha perspectiva, e talvez na perspectiva de Deus é infinitamente melhor dizer assim: você já cumpriu, esquece, vem, e só vem. Ele vai falar assim comigo: só vem, eu vou, com o coração muito tranquilo. Agora, e você? E você? Porque você é melhor? Longe de mim. Paulo disse: eu sou o pior dos pecadores. Tão falho quanto qualquer um de nós que estamos aqui. Mas, irmãos, eu tenho algumas certezas na minha vida. O Zygmunt Bauman diz que nós vivemos um tempo de incerteza, mas eu vivo um tempo de certeza. A relatividade chegou na pós-modernidade, mas eu tenho certeza de que Jesus é meu Salvador, de que eu vou para o céu, de que Ele vai voltar. Isso eu tenho certeza. Ele é meu Salvador, não tenho dúvida. Eu vou para o céu porque eu sou bom? Não, justamente porque eu sou ruim, mas Ele achou graça em mim. E Ele vai voltar, está de pé, eu creio no nome de Jesus. Quem quer construir uma nova história, no nome de Jesus. Hoje à noite, não construir muros. O muro, o véu, rasgou na pessoa bendita de Jesus. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Mas você precisa construir uma história pessoal, em Deus. Em Deus. O que adianta construir, ter muitas coisas nessa vida e não ter mais importante a vida, que é Jesus. Vamos cantar no nome de Jesus, nos coloquemos de pé para exaltar ao Senhor Deus.